Você já percebeu como o nosso corpo fala? Sim, o corpo fala. Essa foi a conclusão que chegou Albert Mehrabian ao concluir uma pesquisa sobre linguagem corporal e verificar que apenas 7% das mensagens é constituída de palavras. 38% é verbalização. E se assombre agora, 55% da comunicação de um palestrante é puramente não verbal, ou seja, é linguagem corporal. Eu quero que você faça um teste aí, agora, nesse momento. Se for o caso, até pare esse vídeo, ou se não, faça esse teste depois. Olhe ao seu redor. Comece a observar as pessoas que estão aí por perto de você. Se for o caso, vá para uma praça ou então mesmo no ambiente da sua casa, observe as pessoas. Olhe os movimentos que elas fazem. Observe os gestos delas. E sem que as esteja ouvindo, veja se você consegue entender o que é que está acontecendo nesse ambiente. Se você consegue decifrar através dos movimentos e gestos dessa pessoa o que ela está tentando comunicar. Eu tenho certeza que ao observar as expressões faciais dessas pessoas, em algumas você vai ver um sorriso, em outra talvez você vai ver um levantar de sobrancelha, numa outra talvez um fechar de cara, e todas essas expressões, elas têm um significado, e eu tenho certeza que você consegue identificar, que você sabe muito bem o que significa. Pois então, linguagem corporal nada mais é do que o reflexo do estado emocional de uma pessoa. E sendo assim, nós, os pregadores, precisamos nos atentar para a nossa linguagem pessoal, para a nossa linguagem corporal. Nós precisamos observar isso enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos ministrando. É possível que você diga para mim agora, nesse momento, que isso é bobagem. Você já tem tanta coisa para se preocupar. Você já tem que preocupar em preparar a mensagem, já tem que se preparar com o tempo que você tem para entregar a mensagem, e você ainda vai ter que se preocupar com linguagem corporal, pastor. Mas eu digo para você que você deveria se preocupar com isso. Porque nós vimos que 55% da nossa comunicação é corporal. Então isso quer dizer que enquanto pregamos, a nossa audiência, o nosso povo, eles estão analisando os nossos gestos, estão olhando para as nossas expressões faciais. Certamente elas serão impactadas com a nossa comunicação não verbal, mais do que com a nossa comunicação verbal. É por isso, então, que eu selecionei 10 erros de linguagens corporais ou postura corporal que os pregadores devem evitar ao apresentar-se diante da igreja. Vamos ver quais são? Pode ser que você até se veja em algum desses exemplos que eu vou passar. Mas não fique preocupado com isso não, porque a intenção nesse momento é que você faça uma análise de como você tem se apresentado diante do seu público, diante da sua igreja, e ao avaliar como que está sendo a sua linguagem corporal, isso certamente que vai melhorar e muito tudo aquilo que você tem que transmitir para eles. Pode ter certeza disso. E o nosso primeiro erro
e é muito comum que pregadores cometam esse erro, é apoiar-se no púlpito, ficar apoiado, sabe? Tem alguns que chegam mesmo a quase que se deitar em cima do púlpito. Por que não se deve apoiar? Por que ninguém deve pregar apoiado no púlpito? Porque normalmente isso é coisa de pregador inexperiente e que está pouco à vontade no altar. Então ele se sente inseguro e ele busca então alguma coisa para ele apoiar. Então ele passa a maior parte do tempo ou o tempo todo apoiado, segurando em alguma coisa, aqui, como se aqui fosse o porto seguro dele, né? Então evite isso. Tem alguns, como eu disse, além de ficar apoiado, eles ainda se dobram, chegam mesmo a ficar quase que jogado em cima do púlpito. Então esse é um erro que você precisa realmente verificar, e se você comete esse erro, risca-o do seu vocabulário corporal. Se desejar passar uma imagem de segurança, e você precisa disso, o pregador que quer passar uma imagem de segurança, ele não vai ficar apoiado em nada, a menos, é claro, que ele tenha essa necessidade por alguma situação física que ele esteja vivendo no momento. Mas fora disso, o pregador vai procurar estar ereto, ou seja, bem posicionado diante da sua assembleia, porque esta é a postura correta. E ele vai passar então uma imagem de firmeza, uma imagem de sobriedade, vai passar uma imagem de segurança, porque o seu posicionamento, o seu corpo está falando assim. O segundo erro cometido pelos pastores enquanto está trazendo a sua mensagem é uma linguagem corporal que nós não devemos realmente utilizar, é cruzar os braços enquanto está falando. Ficar diante da sua comunidade com os braços cruzados. Por que ele não deve falar à sua assembleia com os braços cruzados? Porque essa posição significa que ele está fechado, ele está preocupado, ele está também inseguro, ele está com medo. É como se ele estivesse fechado para o que as pessoas estão pensando a respeito dele enquanto ele está aqui na frente pregando. Então é como se ele estivesse dizendo para a assembleia: aqui vocês não entram, né? Eu formei uma barreira, aqui vocês não passam. Então ele se sente seguro quando ele adota essa postura, essa posição. Ele se sente seguro. Ele se sente seguro, mas quem conhece, quem está assistindo, ouvindo, sabe que na realidade ele está fechado e ele está inseguro. Então você precisa realmente desconsiderar essa posição, caso você tenha ou você adote essa posição enquanto prega. Há ministros que usam o microfone, então o que ele faz? Para se proteger, ele continua segurando o microfone, mas ele passa o outro braço em direção na frente de si, né, na frente do peito, e continua então se protegendo, né? De vira e mexe, ele está numa postura, sempre há uma variação, é claro,
Ele está numa postura ou numa linguagem em que está transmitindo que eu estou preocupado, eu estou aqui e eu não quero que vocês ultrapassem, né? Eu estou me protegendo de vocês. E a pessoa que está lá assistindo e conhece de linguagem corporal, ou mesmo não precisa conhecer, ele está automaticamente transmitindo isso, sua insegurança, seus medos, a sua ansiedade. Volto a falar então, o ideal é você estar bem posicionado diante da sua assistência, ereto. Existe uma outra posição também que é comum a gente assistir alguns pregadores, ou se não é um pregador, uma pessoa que vai dar um testemunho na igreja, ou vai ler alguma coisa, é chamada para ler alguma coisa, e essa pessoa adota a postura de cruzar as pernas. Observe, a pessoa vem à frente, ou pregador, ou então uma pessoa que é chamada, e quando ela está diante da assistência, ela faz o seguinte, ela cruza as pernas, ela fica assim, com as pernas cruzadas, ainda que ela esteja lendo, ou pregando, ou falando, mas ela está da mesma forma que com os braços cruzados, quando ela cruza as pernas, ela está passando a mesma mensagem. Eu estou inseguro, eu estou desconfortável, eu estou com medo e assim eu me protejo, assim eu me fecho, assim eu me sinto mais seguro, certo? Então, embora a pessoa que cruza os braços ou a perna, ela se sente segura porque ela está fechada, mas aos outros, na realidade, ela está passando a sua insegurança, o seu medo, ok? Então, nada de ficar com pernas cruzadas. Você precisa de estar com as pernas, aí bem posicionado, ereto, conforme eu já disse, já por mais vezes.